Então, então completando a ideia, então na realidade o povo judeu, por mais que nós estamos num mundo físico, num mundo que tem a sua natureza, que tem as suas regras, e devemos então fazer as coisas de acordo com essa natureza que Hashem criou, enfim. Mas entendendo que na verdade a nossa conexão, a nossa ligação, a nossa verdadeira sobrevivência é baseada em algo que transcende. É muito interessante, algo que transcende, mas que ao mesmo tempo, quer dizer, que é isso que aconteceu no Purim, né? Que não foi de uma maneira revelada, no sentido que dava para ver a divindade, que dava para ver o Criador fazendo lá nitidamente, explicitamente. A grandeza não é. A grandeza justamente do Purim é que não existe a revelação divina de maneira clara, de maneira revelada, e a gente entender que a nossa natureza que nós vivemos agora, hoje em dia, isso tem a mão de Deus por trás. Quer dizer, Purim, na verdade, por isso que a gente falou, né, que Purim não consta o nome de Deus, enfim, que o milagre de Purim não foi um milagre que nem o milagre de Hanukkah ou de Pesach, que aí foi uma revelação divina, Deus lá, a olho nu, a gente pode enxergar. Aqui não, aqui a graça do Purim é que no cotidiano, na nossa vida, na nossa natureza, entender que essa natureza, ela tem, na verdade, conectado com ela algo que transcende. Quer dizer, na verdade, entender que a própria natureza, que parece, na verdade, estar acontecendo de uma forma aleatória, mas, na verdade, tem a Kadosh Baruch Hu por trás e tem Deus fazendo, na verdade, as coisas. Obviamente que a partir do momento que a gente vai acreditando mais nisso, vai acontecendo mais isso também. Quer dizer, na verdade, acaba sendo, quanto mais a gente acredita, isso também gera com que a Hashem consiga fazer, a gente consiga perceber um pouquinho mais essa mão divina. Por mais que não de forma explícita, mas que a gente possa ver coisas que, por mais que é dentro da natureza, a gente consiga ver coisas boas, consiga ver coisas que a Hashem nos ajuda. Então, me corrija se eu estiver errado, recapitulando. Então, o povo judeu se entregou à proteção de Hashverosh. Essa é a ideia. E aí... Esse é o erro, certo? E aí, a natureza, tipo, eles se entregaram, perfeito, confiaram. E Hashem se revela em Purim, não de maneira explícita, então, e sim através da natureza, demonstrando que também, através da natureza, ele está presente. Correto. Agora, só para falar, assim, uma vez que o povo judeu se colocou debaixo de Ahasverosh, entregou a sua segurança, a sua confiança, conferiram confiança nas mãos de Ahasverosh e tiraram essa ideia do sobrenatural, do Criador, né, de Hashem, sempre queriam ter uma coisa natural, gostavam de coisas palpáveis, coisas que a gente pode entender, que a gente pode enxergar, que é muito baseado nisso na realidade. Eles queriam a gente poder enxergar, poder ver, poder ter essa cultura comum que os outros povos também têm. Uhum. E não ter essa questão abstrata de que Deus cuida da gente, do sobrenatural, que a gente não enxerga, que precisa de emuná, precisa de fé, a gente não entende, a gente não vê. Agora, o que aconteceu depois que eles fizeram isso? Então eles, vocês estão se colocando nas mãos de Ahasverosh, a confiança de vocês na mão de... Tudo bem. Só que o que acontece é que agora vocês estão debaixo da natureza. Quem vai conduzir vocês agora, uma vez que vocês têm essa conduta, vocês se conduzem de acordo com a natureza, então a natureza vai conduzir, vocês vão estar sendo conduzidos de acordo com a natureza, de acordo com as leis da natureza. E qual é a lei natural do povo judeu de acordo com as leis da natureza? Era de se extinguir, Deus nos livre, certo? Era de se extinguir, era de não haver mais o povo judeu. Uhum. Porque uma vez, enfim, como a gente acabou de falar, que o povo judeu, a sobrevivência, como existe um ódio, enfim, existe um ataque contra ele por natureza, que enfim, que isso... Então, como a gente trouxe esse exemplo, essa analogia, um cordeiro perante 70 lobos. Então, se a gente for querer fazer as coisas de acordo com a natureza, então, na realidade, que foi isso que eles fizeram, se colocaram debaixo de Ahasverosh, o que aconteceu automaticamente? Haman surgiu, e surgiu um Haman, uma pessoa má, que quer destruir o povo judeu. Em outras palavras, a natureza é essa. A natureza é que tem pessoas que tem essa natureza, enfim, quer dizer, Hashem colocou isso daqui,
que tem pessoas ruins que querem, enfim, destruir o povo judeu. Olhando agora de forma, como a gente fala, não tanto de uma forma mais antropológica, uma forma antropológica, não, porque a gente pode olhar Ahasverosh como pessoa, como perverso, mas aqui olhando no âmbito da natureza, esquece a pessoa do Haman. Deus colocou a natureza que tem pessoas, que a natureza isso faz parte da natureza, que tem pessoas que tem dentro do coração delas, enfim, essa maldade, querem destruir o povo judeu. Então isso faz parte da natureza, tem isso daqui. Tem pessoas contra o povo judeu e quererem destruir o povo judeu, que foi o caso do Haman. Só que só tem permissão para o Haman fazer isso quando o povo judeu se conduz de acordo com a natureza. Já que vocês querem se conduzir de acordo com a natureza, então, de acordo com a maneira como a natureza se conduz, a natureza é que tem pessoas que vão querer fazer o mal para o povo judeu, que vão querer aniquilar o povo judeu. Então, na verdade, o Haman não veio por uma questão de um castigo específico por uma coisa. Eu fiz uma coisa, então aí Haman veio me castigar. Ao contrário, você deixou de fazer uma coisa, ou seja, você se colocou debaixo da natureza, tirou a sua proteção divina, então volta à natureza, volta aos caminhos da natureza, os caminhos naturais, e o caminho natural é que Haman venha. Então não é que tinha algum pecado específico, é simplesmente que não havia proteção divina. Se não tem a proteção divina, a forma é que o mundo funciona, que Deus criou a natureza, que pela natureza comum, o povo judeu vai ser atacado. Pela natureza comum, infelizmente, existem essas pessoas que têm esse sentimento de destruir, que querem destruir o povo judeu. Então, por que Haman ele surgiu? Que deu? É simplesmente porque a natureza é essa, que existe Haman. Não tem a ver com o que o povo judeu fez. Só que a questão é que o povo judeu, para ele conseguir que isso não aconteça, tem que se conectar com a proteção divina, com a sua proteção, com aquilo que com aquilo que transcende a natureza, porque se ele for de acordo com a natureza, então vai vir um Haman e vai ser contra ele. Então eles estavam achando que Ahasverosh daria apoio, né, enfim, e eles agora conseguiriam, mas não, porque de acordo com a natureza vai ter gente que vai ser contra você. Isso é muito interessante a gente entender, né, que essa é uma questão da natureza. Assim, a gente tenta aqui, tenta ali, mas é uma questão que, essa questão do antissemitismo é uma questão que transcende aquilo que a gente pode entender. E não é que transcende no sentido, não é uma questão natural, eu vou fazer paz com todo mundo e ninguém vai ser contra mim. Não funciona assim, por assim dizer. Tem pessoas que infelizmente, que nem Amalek, né, na realidade, que o Haman era descendente de Amalek, que não havia uma razão por que Amalek ser contra o povo judeu. Não é que tem uma razão, não é que tem algum motivo, simplesmente, como a gente falou, é mal por maldade, mas tem a ver com a natureza que Deus fez, que existe esse mal que quer destruir o povo judeu. Então não tem, na verdade, como a gente querer fazer as coisas de acordo com a natureza, somente de acordo com a natureza, porque, na verdade, dentro da natureza vai ter essas pessoas que vão ter essa enquanto a gente não entender isso daqui, na realidade, enfim, vai ficar difícil da gente lidar também com o antissemitismo, vamos falar assim. Quer dizer, esses que procuram somente combater o antissemitismo somente da forma natural, vamos chamar assim, na realidade, aqui vai ficar a natureza que vai surgir. Não vai haver como combater, porque a natureza, como você vai combater a natureza com a regra da natureza? Você vai querer, de acordo com meios naturais, combater a própria natureza? Enfim, quer dizer, de acordo com o que a gente está falando, o antissemitismo não é uma questão só ou pessoas que Deus nos livre querem destruir o povo judeu. Não é uma questão que tem alguma razão, eu vou conseguir combater. Não é só racional. Né? Exatamente, não é só racional. Existe aqui, na verdade, algo que a Hashem fez, que a natureza é essa. Então, o cara que vai surgir pessoas assim. E se eu quero combater que essas pessoas não surjam, eu tenho que me conectar com o sobrenatural. Porque de acordo com a natureza, elas sim aparecem. Isso faz parte da natureza, infelizmente. Que vão aparecer pessoas que elas tenham esse motivo, elas tenham essa vontade, mesmo sem ter qualquer razão ou motivo. Uhum. E aí justamente a gente se conecta com o sobrenatural, e aí sim, então a gente está protegido. Aí não tem essa liberdade, a natureza não tem essa liberdade sobre nós, de surgir alguém que a natureza ficar, como a gente está na sobrenatural, então a natureza não tem essa liberdade, a gente não tem efeito, não tem poder sobre nós, então essa pessoa que é mal, ela não consegue surgir, ela não consegue emergir. Não consegue surgir, não consegue sair e fazer o decreto, enfim. Ela pode até, quer dizer, a gente consegue, obviamente, ela pode até existir, mas ela não vai conseguir fazer nada
a gente vai conseguir fazer com que mais ainda, enfim, ela seja anulada e, enfim, com certeza até mais ainda que ela, enfim, não exista mais ou até seja transformada, vamos falar assim, até seja transformada. Mas pelo menos para isso a gente tem que se conectar com esse sobrenatural. Mas conectando com o caminho da natureza, infelizmente, a natureza é que o povo judeu é atacado. E, obviamente aí vai entrar na questão que obviamente, a gente tem que fazer de volta a parte natural. E aí tem questões delicadas, sem dúvida, né? Não é que, então, a gente está falando que o povo judeu é atacado, então todo mundo não gosta de judeu, todo mundo é antissemita. Acho que não é nesse sentido, né, que a gente está falando isso daqui. Não é... todo mundo a gente tem que ter um bom relacionamento, temos que lidar bem, temos que agradecer, enfim, quando nós estamos em um país estrangeiro, agradecer. A gente vê na Torá, a gente percebe que a Torá dá muita importância, enfim, para você não deve, enfim, odiar o Edom, né, o povo de Edom, de Esav, que é Achichahu, pois ele é teu irmão. Por mais que foram pessoas que a gente não se deu bem, ou o próprio Egito, né, os egípcios, que também a gente acabou sendo escravizado nas mãos deles, mas a Torá fala que faz questão, Lotutaev Mitzri, que Gerahita Bertzó, não tenha nojo, não odeie o egípcio, pois você foi estrangeiro na terra dele, você morou lá. Enfim, a gente percebe que a Torá tem muito sim essa ideia de você ter um bom relacionamento, agradecer, enfim, honrar. Até no povo judeu a gente percebe que durante as gerações, por exemplo, uma das questões que surgiu, por exemplo, nas gerações foi se poderia, o rei vinha visitar. Então o povo judeu sempre rezava pelo rei, né, fazia o Mishiberach, enfim, na sinagoga, fazia o Mishab pelo rei, que o rei tenha não sei o que engrandecia ele, enfim, tinha uma honra, ou seja, tinha uma diplomacia no sentido de honra, de ter um bom relacionamento. Então, sem dúvida que tem que fazer essa parte, né, não tem... E quanto mais é bom, não significa que a gente, todo mundo não gosta da gente, ter esse tipo de pensamento que ninguém gosta da gente, que aí pode ser algo que vai piorar, sem dúvida, a situação, porque aí você vai lidar de maneira ruim, não vai ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo, e correto sim é a gente ter, sem dúvida, um relacionamento, enfim, ter uma conexão forte, enfim, poder ter a gente até poder, de alguma maneira, trocar cada cultura, sem dúvida, do povo judeu. Nós estamos aqui para isso, para iluminar, mas até mesmo, na realidade, se tem uma cultura que ela tem alguma coisa também de positiva, de tzniut, recato, caridade, bondade também, isso aqui, enfim. Então, sem dúvida que tem coisas que a gente deve se relacionar e poder até ter essa troca, enfim, poder ter até ter um relacionamento mútuo, enfim, ter essa... Uma confraternização. Uma confraternização. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, enfim, que nem todos são assim. Quer dizer, tem que estar claro, enfim, quer dizer, nem todos são assim. No sentido que vai haver pessoas de dentro dos povos, mesmo que